Olá, bem-vindo você aqui no canal. Eu sou a Jaqueline Salles, você pode me chamar de Jaque, e esse é um canal de leitura diária da Bíblia. Hoje eu tô num cantinho meio improvisado aqui na minha casa, né? Tá tendo reformas aqui ao redor do condomínio, e esse foi o espaço que eu consegui encontrar para fazer esse momento assim com vocês, um momento assim com Deus. E eu convido você a ficar até o final do vídeo para ver quais são as lições que a gente pode tirar do texto de hoje. Você que está chegando agora, todo dia a gente, mais ou menos nesse horário, a gente tira um momentinho, às vezes 10, 15 minutos, um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos, para a gente parar um pouco ali a nossa rotina e refletir algum capítulo da Bíblia, o que Deus pode nos ensinar. E você é muito bem-vindo aqui, você pode inclusive se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder os avisos, já que todo dia tem um vídeo, né, inclusive de sábados com alguma temática um pouquinho diferente, e isso te ajuda também a seguir fielmente na leitura da Bíblia. Às vezes as pessoas falam assim, eu quero ler a Bíblia toda. É difícil ler a Bíblia toda. É muito complexo. E quando a gente começa a ler as Escrituras, a gente pode perceber que não é tão difícil assim. É uma questão apenas da gente querer ler a palavra, querer conhecer o Senhor, e Ele vai dando sabedoria para nós nessa caminhada, porque a gente não está sozinho. E como eu sempre falo, a Bíblia ela é um livro espiritual. E a própria Bíblia diz que as coisas espirituais elas se discernem espiritualmente. Se a gente quiser entender na nossa razão, se a gente quiser encontrar lógica para tudo, é impossível. Tem coisas que a gente não vai conseguir encontrar lógica aqui, porque a Bíblia é um livro que a gente acredita pela fé, tá bom? E você é super bem-vindo em estar aqui. Eu estou super feliz de ter você assistindo o vídeo junto comigo. A leitura de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre descendência. Uma coisa que às vezes a gente não para muito assim para pensar, né? Às vezes assim a gente vive num tempo, numa cultura e numa geração que as pessoas não querem ter filhos e por N motivos, enfim. E a gente acha que isso é às vezes a forma mais perfeita de se viver e que Deus gosta disso, né? Eu não estou entrando no conceito, no contexto de é a melhor forma de se viver aos nossos olhos. Mas Deus ele dá grande valor à descendência. A gente, ao discorrer o livro de Gênesis, a gente está percebendo isso, que o livro de Gênesis praticamente é um livro que fala muito sobre família. É sempre a descendência de um, de outro, os problemas familiares que acontecem na casa de um, na casa de outro, mas sempre, sempre a Bíblia está ali dando ali um foco sobre descendência, quem é filho de quem é filho de quem. E hoje o texto vai falar um pouquinho sobre isso. E eu convido você a, antes da gente fazer a nossa leitura aqui, pega lá sua Bíblia, não deixa ela aberta ali no Salmos 23, no Salmos 91, pegando o pó lá, né? Mas pega a sua Bíblia, traz ela agora para uma utilidade da tua casa, onde ela é a boca de Deus, e ela vai fazer o efeito que ela precisa fazer na sua vida quando você abre e quando você lê. Pega ela lá rapidinho, pega o celular, garante aí que a bateria tá ok para você acompanhar a leitura comigo e bora lá para o que Deus tem para nós hoje. Antes da leitura, vamos falar com o nosso Pai. Senhor, em nome de Jesus, fale conosco, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, que o Senhor venha abrir a nossa mente para entender o que o Senhor quer nos ensinar, que a Tua palavra nos transforme completamente de dentro para fora, provocando em nós uma mudança que a gente não pode mudar por nós mesmos. Senhor, que o Senhor nos dê um coração ensinável, um coração obediente, um coração temente ao Senhor. Resgata em nós os valores que o Senhor considera importante pela Tua palavra. Resgata isso dentro de nós, aquilo que se perdeu ao longo da vida, ao longo do tempo. Porque nós queremos caminhar com o Senhor, queremos Te conhecer e queremos Te agradar e queremos Te amar mais e mais. É o que eu peço, Senhor, e agradeço em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, hoje a palavra de Deus em Gênesis 38 está escrito assim. Nesse tempo, Judá deixou seus irmãos e foi para a casa de um adulamita chamado Ira. Ali Judá viu a filha de um cananeu chamado Suá, tomou-a por mulher e uniu-se a ela. Ela engravidou e teve um filho e o pai deu-lhe o nome de Er. Ela tornou a engravidar e teve um filho, a quem deu o nome de Onã. Teve ainda mais um filho e deu-lhe o nome de Selá. Judá estava em Quezibe quando ela teve o filho.
Depois Judá tomou para o seu primogênito, uma mulher chamada Tamar. Primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Então Judá disse a Onã: toma a mulher de teu irmão, cumpre o teu dever de cunhado e dá descendência ao teu irmão. Porém, Onã sabia que a descendência não seria sua. Assim, toda vez que se unia à mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão para não dar descendência ao irmão. E o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então Judá disse a sua nora Tamar: conserva-te viúva na casa de teu pai, até que o meu filho Selá se torne homem adulto, pois dizia, para que este não morra também como seus irmãos. Assim Tamar foi morar na casa de seu pai. Com o passar do tempo, a filha de Suá, mulher de Judá, morreu. Depois de consolado, Judá subiu a Timnate ao encontro dos tosqueadores das suas ovelhas, ele e seu amigo Ira, o Adulamita. E avisaram Tamar, dizendo: o teu sogro está subindo a Timnate para tosquear suas ovelhas. Então ela se despiu dos vestidos de sua viuvez e se cobriu com véu, e assim, disfarçada, assentou-se à porta de Enaim, que está no caminho de Timnate, porque via que Selá já era homem adulto e ela não lhe havia sido dada por mulher. Ao vê-la, Judá julgou que fosse uma prostituta, porque ela havia coberto o seu rosto. Sem saber que era sua nora, dirigiu-se a ela no caminho e disse: vem, quero deitar-me contigo. Mas ela perguntou: que me darás por te deitares comigo? E ele respondeu: eu te mandarei um cabrito do rebanho. Mas ela ainda lhe perguntou: tu me darás alguma garantia até que o mandes? Então ele disse: que garantias te darei? E disse ela: o teu selo com a corda e o cajado que está em tua mão. E ele os entregou. Então deitou-se com ela e ela engravidou. Então levantou-se e se foi. Tirou de si o véu e vestiu as roupas de sua viuvez. Depois Judá mandou o cabrito por meio do seu amigo, o Adulamita, para receber a garantia da mão da mulher, mas ele não a encontrou. Então perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que estava junto ao caminho de Enaim? E disseram: aqui não esteve nenhuma prostituta cultual. E ele voltou a Judá e disse: não a encontrei. E também os homens daquele lugar disseram: aqui não esteve nenhuma prostituta cultual. Então Judá disse: que ela fique com a garantia para que não sejamos envergonhados. Eu mandei este cabrito, mas tu não a encontraste. Passados quase 3 meses, disseram a Judá: a tua nora Tamar prostituiu-se e está grávida da sua prostituição. Então Judá disse: levai-a para fora e seja ela queimada. Quando estava sendo levada para fora, ela mandou dizer ao seu sogro: eu engravidei do homem a quem pertencem essas coisas. E disse mais: peço-te que reconheças de quem são o selo com o cordão e o cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porque não lhe entreguei meu filho Selá, e nunca mais a conheceu intimamente. Sucedeu que no tempo de dar à luz havia gêmeos em seu ventre, e quando deu à luz, um pôs a mão para fora e a parteira tomou um fio vermelho e o amarrou em sua mão, dizendo: este saiu primeiro. Mas ele recolheu a mão. Então seu irmão saiu, pelo que ela disse: como rompeste saída? Por isso foi chamado Pérez. Depois saiu o irmão, trazendo na mão o fio vermelho, e foi chamado Será. Veja, gente, olha que história assim impactante. Eu não sei para quem já leu a Bíblia alguma vez ou está lendo aí de vez em quando, se já tinha chegado na história de Judá e de Tamar. Então você vê ali que assim, Judá tinha pego Tamar para ser esposa do seu filho mais velho, e aí ele era ruim aos olhos do Senhor e ele morre. Judá pega e dá o outro filho, mas ele não quer assim ter filhos com ela, porque na cabeça dele a descendência não seria dele, e sim do irmão. E Deus vai lá e não se agrada nadinha daquilo, e vai lá e ele acaba morrendo também, mas tem um filho mais novo, que é o Selá. E aí Judá promete para ela: olha, fica viúva lá na casa do seu pai, quando ele tiver idade suficiente eu vou te dar para ser o seu marido, né? Até com o intuito de ter a descendência. Só que ele não cumpre a palavra dele. E aí o que ela faz? Ela pensa assim: eu preciso ter uma descendência, então o que eu vou fazer?
eu vou me disfarçar. Eu vou me disfarçar, e ela se disfarçou como uma prostituta para engravidar do seu sogro. Seria uma maneira de ela garantir a descendência. Parece um pouco loucura tudo isso, né? Imagina, eu vou me disfarçar, vou ser uma prostituta só para eu ter filho, mas era uma coisa assim, gente, que era tão cultural e é uma coisa tão importante a questão da descendência, que como vocês viram no texto, ela faria qualquer coisa para ter a descendência. E ela, de certa forma, se submeteu a ter que se casar uma segunda vez, a ser prometida uma terceira vez, com o intuito da descendência, né? E infelizmente ela acaba sofrendo, né, todas essas rejeições, vamos dizer assim, e ela quer muito essa descendência, e ela se submete a fazer o que precisa ser feito para que ela tenha um filho, né? E aí ela engana o sogro, depois ele descobre, né, que ele foi enganado e tudo mais, mas ela consegue o que quer. O que eu estou dizendo para vocês hoje, isso na nossa cultura, é óbvio que assim não é uma coisa que faz parte da vida da gente, até mesmo porque as pessoas nem querem ter mais filhos, a grande maioria. Se a gente começa a ver assim os censos, né, as pesquisas, os países, não só no nosso, mas você vai lá numa Coreia, numa China, a gente vê que a taxa de natalidade ela vem caindo e cada ano que passa é cada vez menor, né? Mas nesse contexto aqui a gente consegue entender o quão importante para Deus é a descendência, o você dar continuidade, você deixar ali de repente um legado. E aí, embora o texto não esteja falando de um legado e seja eu falando aqui também para vocês, eu deixo a seguinte reflexão: uma vez que a gente tem um desejo, ou a gente entende pela palavra de Deus a importância da descendência, qual é o legado que a gente deixa para ela? Quais ensinos, quais lições que a gente pode deixar para quem está vindo depois de nós, né? Para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, né? Aqueles que não vão ter filhos ou não podem ter filhos, enfim. Mas entende a importância de deixar algo para a próxima geração. Então, esse foi um ensino que eu tirei dessa lição. Como eu disse, né, todo capítulo da Bíblia a gente tira alguma coisinha, embora não seja um estudo teológico profundo, né, não seja aquela coisa assim, vou fazer um estudo sobre isso, que é claro que se a gente fizer, a gente muito provavelmente vai encontrar muito mais detalhes que a gente não comentou aqui no vídeo. Mas assim, fazendo uma leitura crua a respeito de Judá e de Tamar, para mim me parece extremamente claro como Deus dá importância à descendência, tá bom? Se você chegou até aqui, comenta, escreve aí nos comentários se você captou de repente essa mensagem, se você entende dessa forma também, ou até de uma forma diferente, e compartilha esse vídeo com algum amigo, alguma amiga que está no propósito de leitura da Palavra de Deus, porque esse canal foi feito para isso, para te inspirar a falar com o Senhor e te inspirar a ler a palavra todos os dias, tá bom? Que Deus abençoe você e até amanhã no próximo vídeo. Não perca! Tchau, tchau!